Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos a vocação profética. Essa vocação profética que é manifesta através da profetisa Ana, essa mulher que viveu a sua vida inteira numa dedicação especial ao Senhor. Mas para que possamos viver essa vocação profética, porque uma vocação profética é uma vocação de ser instrumentos do Espírito Santo, para que Ele possa ensinar, que Ele possa anunciar, para que Ele possa nos conduzir segundo a vontade do Pai do céu. Essa vocação profética, que é manifesta pelo Espírito Santo, é uma vocação onde o próprio Espírito Santo, nessa obra da graça transformadora e restauradora, vai nos restaurando aquilo que nós perdemos pelos primeiros pais, a imagem e semelhança, aquilo que nos torna cada vez mais vinculados ao Filho de Deus, para sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso que nós precisamos nos abrir a essa graça, porque o Espírito Santo em nós, por essa graça transformadora e restauradora, ele nos torna filhos do Pai do céu. E para nos tornar filhos do Pai do céu, ele nos identifica ao próprio Filho de Deus, a Jesus Cristo. E assim nós nos tornamos cada vez mais dóceis ao Espírito Santo para que Ele mova a nossa vida para essa grande obra de salvação que deve acontecer na nossa vida, mas também através da nossa vida. Por isso que hoje nós vemos um itinerário no Sagrado Evangelho para que possamos viver essa vocação profética. Como já dizíamos, a vocação profética é uma obra do Espírito Santo, esse munus que nos permite anunciar, ensinar, revelar através de nós, das nossas atitudes, das nossas palavras, aquilo que é a verdade de Deus. E se nós olharmos bem o próprio texto sagrado, nós vamos ver que Jesus é esse grande profeta, é aquele que nós precisamos nos identificar. Por isso que o texto sagrado, ele vai manifestar justamente isso. Primeiro, a vocação profética através de Ana. Depois, nós vemos que Ana, ela vai anunciar aquilo que é próprio dessa vocação. E ali ela vai colocar, vai começar a louvar a Deus e falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Veja que o Espírito Santo, essa vocação profética, ela nos leva a anunciar, a louvar as maravilhas de Deus, mas também ela nos torna instrumentos de libertação do povo oprimido pelo pecado, pelo mundo e pelo demônio. Depois o evangelista, ele nos traz 3 realidades bem essenciais da formação humana, para que nós possamos realmente entender sobre esse caminho, esse itinerário de formação, onde ali o evangelista vai dizer: o menino
crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui nós temos os 3 âmbitos da vida humana: corpo, alma e espírito. O menino crescia e tornava-se forte, ou seja, ele crescia em estatura no seu corpo, adquirindo virtudes essenciais para aquilo que é o equilíbrio humano. É claro que Jesus, ele é Deus, mas quando o evangelista ele relata isso, ele está muito mais nos chamando a atenção sobre aquilo que nós devemos ser, imagem e semelhança de Cristo. E por isso nós precisamos crescer nessa prática de virtudes, para que nós possamos ter bons hábitos, hábitos que realmente se tornam instrumentos da profecia, anunciando a verdade e libertando de todo mal, de todo maligno. Depois, a segunda coisa tem a ver com a alma, onde ali nós percebemos que o evangelista vai dizer cheio de sabedoria, porque nós precisamos formar a nossa consciência, a nossa razão, alimentar a nossa memória com um conhecimento saudável, com a sabedoria, para que nós possamos cada vez mais ter instrumentos em nossa memória, em nossa consciência, em nossa capacidade racional, para que possamos verdadeiramente discernir bem sobre todas as coisas. Esse caminho de discernimento, ele é essencial para que assim nós possamos fazer com que o corpo seja conduzido pela alma, pela razão. E depois vem o terceiro aspecto, o âmbito espiritual. E a graça de Deus estava com ele. A graça, ela toca esse âmbito interior, corpo e alma, e transborda para o âmbito do espírito, fazendo com que de nós cresça essa manifestação da graça transbordante. Porque uma das coisas, das manifestações da vocação profética é a graça que jorra da nossa vida e toca a vida do outro. Essa graça que ela se manifesta como uma empatia. A pessoa, sem a gente falar, sem a gente muitas vezes anunciar alguma coisa, mas tendo um contato com a nossa própria vida, ela percebe a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, e ela se abre a essa grande obra de salvação que está se manifestando através de nós mesmos. Por isso que todos nós precisamos ser profetas, mas para que possamos ser profetas, instrumentos do Espírito Santo, nós precisamos buscar esse itinerário de formação, de crescimento no nosso corpo, pelas virtudes, na nossa alma, pelo conhecimento, a sabedoria, e no nosso espírito, pela graça divina, para que assim possamos ser cada vez mais dóceis a essa grande obra de salvação que Deus quer realizar na nossa vida e também através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.